Bom dia, hoje é 29/4, vamos para mais um estudo do milho aqui nessa sexta-feira, fechando a semana. Vamos lá. Ontem a gente discutiu a questão da hipótese de reversão que tinha acompanhado o dia anterior, após uma forte alta, e a gente ficou na dúvida do que o mercado podia fazer, em termos até onde podia ir com a reversão, ou se ia voltar numa tendência de baixa, né? Voltando aqui no tempo de 20 minutos que a gente estava olhando ontem, a gente estava com a seguinte situação, né? No início do pregão, a gente estava com uma expectativa da abertura em torno dessa região aqui, né? Que essa região aqui é a faixa dos do 97, 97,30, né? Então a expectativa era que se o pregão abrisse com um gap de baixa, né, muito abaixo dos 96, a gente ia esperar uma reversão, né, um retorno para poder fazer uma venda. Se abrisse, claro, muito acima do 97, já chegando no 97,50 daqui para cima, aqui a gente não ia fazer nada, né, que aqui seria uma ideia de uma tendência do mercado subir aqui, né. Agora, o mercado chegou próximo à nossa região, eu estava pensando aqui entre 97 e 97,50, e o mercado abriu aqui na faixa do 96,30, mais ou menos, né? E quando ele desceu muito rápido, a impressão que estava dando na abertura do pregão é que o mercado ia despencar de vez e ia romper qualquer resistência inicial, e a gente podia aqui aproveitar dois pontos aqui nessa queda. Então, nesse momento, o que aconteceu? Como não foi a abertura no ponto ideal, que eu estava imaginando aqui em torno de 97, eu acabei entrando na faixa aqui dos 96, aqui na faixa dos 96, que foi o ponto de maior briga de ontem, e tentar aproveitar aqui essa queda. Então, eu entrei um pouco atrasado, tinha que entrar aqui um pouco acima, acabei entrando aqui no 96, com medo de perder todo esse movimento aqui na abertura, só que o mercado encontrou aqui uma barreira aqui, especificamente no ponto de 95,30, que já era um ponto de muita briga em dias anteriores, e começou a retornar. Então fez esse pavio aqui nos primeiros 20 minutos e começou a fazer um movimento altista aqui, né? Quando eu percebi o movimento altista com uma relativa força, eu resolvi sair da operação, porque a gente tinha um problema de gestão de risco, né? Porque o nosso stop, teoricamente, teria que ficar aqui acima do 97,60. Isso aqui é muito, muito alto, né? Para quem estava aqui nos 96. Então, acabei saindo aqui nessa região da operação, e a ideia era aguardar aqui o comportamento aqui para ver se o mercado ia dar outra oportunidade de entrada, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. O que aconteceu foi o seguinte, lá para em torno das 10h30, né, entre 10h30 e 11 horas, a gente começou a acompanhar o mercado lá fora, e a gente percebeu um certo alinhamento, né, entre o que estava acontecendo aqui e o que estava acontecendo lá fora, né? Olha só, o mercado em torno aqui qual é o horário, em torno das 10h20, entre 10h20 e 11 horas, ele teve algumas ordens muito grandes aqui, ele chegou lá no ajuste anterior e beirou os 96,80, né? Só que quando ele fez isso, ele perdeu força e começou a reverter novamente. Lá fora, nesse momento, olha só, cadê aqui? Olha só, nesse mesmo momento aqui, lá fora ele estava fazendo uma forte queda, né?
Então, a gente começou a fazer uma análise correlacionada com o mercado aqui dentro e o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago, juntamente com o dólar futuro, né? Então, o dólar futuro abriu ontem também alta, né? Ele manteve-se em alta até umas 11h20. Então, isso também foi um fator também que pode ter ajudado pela manhã o preço ter subido aqui no nosso contrato da B3 do milho. Mas olha só, lá fora aqui nessa região, nesse horário aqui das 10h20, 11 horas, ele começou a fazer um candle muito forte de baixa, né? Até então não tinha esse pavio, né? E aqui foi nesse momento aqui que ele também começou a fazer um movimento de fraqueza nessa subida, nessa tentativa dos compradores aqui levar o preço acima do ajuste. Então, eu imaginei aqui que era um momento que o mercado podia descer com bastante velocidade. Eu acabei entrando aqui mais ou menos na faixa dos 96,30, mais ou menos, esperando um alinhamento desse movimento entre o que estava acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui na nossa bolsa, né? E basicamente ele teve alguma correlação, só que também o mercado lá fora ele não foi muito acentuado, né? Então eu estava esperando nesse momento, quando o candle se formou, né, uma forte barra de baixa. Então esse momento aqui enganou um pouquinho, que deu a sensação que realmente ia continuar aqui, né? O movimento até podendo até passar dos $8 o bushel, mas ele reverteu novamente a tendência e acabou voltando a uma situação quase de estabilidade. Uma situação quase de estabilidade aqui, em torno de 8,15, né? $8,15 o bushel. Então, eu fiquei aqui numa situação em que eu estava vendido no 96,30 e o mercado subindo aqui, né? Qual que era a nossa situação? A gente já sabia de antemão que o stop da nossa operação, o limite de perda, tecnicamente, teria que ser uma situação acima do 96,60. Então, eu comecei a verificar essa subida aqui do preço com esse limitador, e isso me impediu de fazer novas operações, porque no meu controle de risco eu já estava numa situação bem complicada por causa dessa subida do preço do milho aqui, e eu com uma posição muito abaixo, com um stop muito grande, né? Então, desde do dia anterior, a nossa ideia era ter uma venda aqui na faixa do 97, o que era uma coisa que eu tinha observado e estava com vontade novamente de fazer algumas entradas aqui, somente nessas pequenas falhas que estavam acontecendo na faixa do 97, mas eu não pude entrar por causa da gestão de risco, né? Porque senão eu ia ter que pagar um stop muito caro, então acabei ficando de fora dessas vendas aqui no 97 que deram oportunidade, né? No final do dia à tarde, né? Olha só, depois das 13 horas, mais ou menos, o mercado começou a descer. Olha só, lá fora, o mercado aqui começou a apontar uma baixa no final do dia. O dólar também começou a baixar e o milho futuro acompanhou essa queda, né? Ele fez alguns candles aqui de forte queda, mas no final do dia ele arrefeceu essa queda, né? Os compradores não deixaram o preço descer muito e conseguiram fazer uma pressão aqui na região do 96. Né? Então essa região aqui do 96 foi a região mais trabalhada no dia, e deixou um ponto de dúvida agora para saber qual é o comportamento de hoje do milho, né? Bom, eu ainda continuo vendido, né? Continuo com a projeção de que um stop técnico seria na região do 96,60 para cima, mas agora
eu esperava que essa correção seria mais acentuada e ele ficaria abaixo do 95, buscando 94. Como isso não ocorreu ontem, isso torna uma situação um pouco perigosa, né? E a qualquer momento também pode ter uma pressão compradora forte hoje, o mercado pode abrir com um gap de alta, como abriu hoje lá no mercado de Chicago, ele abriu com um pequeno gap de alta, mas está mantendo uma estabilidade, né? Então a gente está com um ponto de dúvida hoje para saber qual é o movimento predominante no mercado. Com relação ao fluxo, a gente teve aqui novamente uma redução grande dos contratos K, os contratos abertos, né, no K, novamente em torno de 1.500 contratos a menos. O contrato N novamente aumentando bastante, então em vários dias seguidos está tendo um aumento em torno de 1.000 contratos no N, e o contrato U, ontem ele estava praticamente estável, hoje com uma redução de 400 contratos, né? Em termos de volume, o contrato K foi assim, um pouquinho acima da média, acima de 400 milhões. O contrato U deu uma subida boa também, né, em torno de 300 milhões. Então, provavelmente hoje e com certeza na semana que vem, o contrato U vai ter um volume maior do que o contrato K e vai ser o contrato mais líquido. Mas ambos os contratos, o K e o U, que são os principais, eles tiveram um volume maior do que o dia anterior, né? Em relação ao contrato à vista, teve uma pequena subida, né? Olha só aqui no Milho Campinas, 88,38. Ontem era 21, foi para 38, uma pequena subida, quase uma estabilidade. Muitas notícias estão apontando que um preço que o mercado está buscando é 88,50, que ele já fez aqui no dia 26. Então, provavelmente, ele vai ficar rodando em torno desse valor. E, em termos de aspecto de produção, a gente tem que, na Argentina, apesar do clima ser favorável, tem uma competição com a limitação da soja, que está limitando um pouquinho a colheita do milho nesse momento. No Brasil, o único aspecto que está um pouquinho pior da safrinha é em Mato Grosso, onde a gente tem um fluxo de chuvas um pouco abaixo do esperado. E nos Estados Unidos a gente tem o principal problema, que é a demora da chuva lá na região centro-oeste, que também está segurando os preços lá em cima, né? Então, a gente não consegue ter uma queda na Bolsa de Chicago dos preços por causa da condição climática que ainda está persistindo, apesar de ter uma projeção de que no próximo mês isso seja compensado, né? Então, a expectativa hoje é manter essa venda. Se o mercado subir com força, provavelmente eu vou sair da operação. Não sei se eu vou ter condições de ficar posicionado até o meu stop técnico. Eu vou ver o contexto de fluxo para ver se vale a pena segurar a operação ou não. E a gente tem uma análise, vamos fazer aqui uma análise mais abrangente em relação ao período, né? Por exemplo, aqui numa análise do comportamento do contrato no gráfico diário, a gente vê que após aquela subida, né, de 11 dias de alta, essa correção ainda é relativamente pequena, né? Então, a gente estava esperando uma correção que poderia chegar até os 61%, né? Essa é a primeira correção de FIBO, que daria aqui uma região dos R$ 93. Então, aqui já seriam uns 2, 3 pontos aqui que a gente podia pegar essa correção, para depois ter uma subida, né? Mas com o comportamento de ontem, né? Você vê que deixou um candle de dúvida, a gente não consegue analisar qual é a tendência baseado no que aconteceu ontem. Então, a gente tem essa expectativa desse stop técnico
seria acima do 96,60, e a gente está torcendo para que o mercado abra hoje já abaixo dos 96, né, para que a gente possa aproveitar essa queda e, se der uma oportunidade, essa queda, continuar comprando, continuar vendendo aqui mais um ou dois contratinhos aqui para a gente aproveitar essa queda. Então, é uma situação hoje de bastante dúvida, e a gente pretende, se o mercado não andar com uma tendência muito forte, já encerrar a operação hoje mesmo, para não ficar no final de semana posicionado, né? Principalmente é fechamento de mês. Então, a gente vai querer encerrar a operação ainda hoje. Então, por hoje é isso, e até semana que vem.